Você já se olhou no espelho e sentiu vergonha de si mesmo? Já prometeu a Deus, a si mesmo ou a alguém que nunca mais faria aquilo? Mas, horas depois, lá estava você repetindo o mesmo erro? É como se existisse uma força invisível te controlando. Você se sente sujo, fraco e começa a acreditar que nunca vai mudar. Mas e se eu te dissesse que o problema não é falta de fé, nem de força de vontade? E se eu te dissesse que a ciência explica exatamente por que você se sente preso e também como se libertar? A masturbação, quando se torna um vício, é uma resposta automática do cérebro. Cada vez que você se entrega a esse impulso, seu cérebro libera dopamina, o hormônio do prazer. Essa descarga é tão poderosa que começa a reprogramar seus neurônios. Aos poucos, o cérebro entende que precisa desse estímulo para sentir qualquer tipo de prazer ou alívio. E o pior, quanto mais você faz, menos prazer sente e mais o cérebro exige. É como um buraco que nunca se enche. É aqui que entra o ciclo da culpa e da dependência. Você sente prazer, depois sente vergonha, promete mudar e no fim volta ao mesmo ponto. Muitos acham que vencer a masturbação é apenas uma questão de força de vontade, mas a verdade é que isso vai muito além de um simples parar ou continuar. Existe uma ciência por trás desse comportamento. Existe uma explicação psicológica e neurológica real, que mostra por que o ser humano se prende a certos hábitos e como é possível se libertar de uma vez por todas. A masturbação, quando se torna um vício, não é apenas uma questão moral ou espiritual. É uma questão neuropsicológica. O cérebro humano é projetado para buscar prazer e evitar dor. Quando você se masturba, ele libera dopamina, o neurotransmissor do prazer e da recompensa. Essa substância é a mesma liberada quando alguém usa drogas, ganha dinheiro ou recebe elogios. É prazer químico puro. Mas o problema é que o cérebro se acostuma. Ele precisa de doses cada vez maiores para sentir o mesmo efeito. E é aqui que nasce o vício. O corpo pede, a mente cede e a alma se sente vazia. A dopamina cria o que a psicologia chama de loop de recompensa. É como um círculo vicioso. Você sente desejo, se entrega ao impulso, sente prazer, sente culpa, promete parar e o ciclo recomeça. A cada repetição, o cérebro reforça esse caminho como se fosse um atalho automático. Isso não significa que você é fraco, significa apenas que seu cérebro foi condicionado a agir assim. Mas existe algo ainda mais profundo. A masturbação, na maioria das vezes, não nasce do desejo físico. Ela nasce da carência emocional. É a mente tentando aliviar algo que está machucando por dentro. Solidão, rejeição, ansiedade, vazio, tristeza. Tudo isso faz com que o cérebro busque um alívio rápido. O prazer se torna uma anestesia, só que essa anestesia não cura. Ela só adia a dor. A psicologia cognitiva e comportamental explica que o verdadeiro problema não é o ato em si, mas o significado que você dá a ele. Quando você transforma o prazer em fuga, ele se torna prisão. Mas quando entende o que está por trás do impulso, você começa a ter controle sobre ele. Por exemplo, se o gatilho é tédio, você precisa de estímulos saudáveis. Esporte, leitura, música. Se o gatilho é solidão, procure conexão real. Amigos, grupos, igreja, comunidade. O segredo não está em reprimir o desejo, mas em reeducar a mente. A neurociência chama isso de neuroplasticidade. A capacidade que o cérebro tem de se adaptar e criar novos caminhos. Toda vez que você resiste ao impulso, mesmo que por poucos minutos, você está literalmente reconstruindo seu cérebro. O mesmo mecanismo que criou o vício pode criar a libertação. É como se cada vitória fosse uma nova trilha se formando dentro da sua mente. Quando você diz, não quero me masturbar, ele pensa exatamente nisso.
O segredo psicológico é substituir a negação por um novo objetivo, propósito. Diga a si mesmo: quero ser disciplinado, quero ser forte, quero ser dono de mim. Quando o foco muda, a energia se transforma. Agora, vamos entender algo poderoso. A energia sexual é uma das forças mais criativas do ser humano. Grandes gênios como Nikola Tesla e Leonardo da Vinci acreditavam que a energia sexual podia ser convertida em criatividade e produtividade. Quando você canaliza essa energia em oração, em arte, em projetos, em sonhos, ela se transforma em combustível para construir algo maior. Quando você a desperdiça, ela se transforma em culpa e cansaço. O vício não é um demônio te perseguindo. É uma parte de você pedindo atenção. O desejo não é seu inimigo. Ele é um sinal de que existe energia, vitalidade, vida dentro de você. O que precisa mudar é a direção dessa força. Transforme o que te aprisiona na força que vai te libertar. A psicologia também ensina que a culpa é um dos maiores inimigos da mudança. Quando você cai e se pune, ativa o mesmo sistema emocional que o vício usa para te dominar. A culpa enfraquece a mente e fortalece o ciclo. Em vez de se punir, observe o erro como um cientista. Por que eu fiz isso? O que eu estava sentindo antes? Como posso agir diferente da próxima vez? Isso é maturidade emocional. Isso é inteligência psicológica. Não se trata de vencer o corpo. Se trata de compreender a mente. Quando você entende o mecanismo, o poder muda de lugar. Você para de ser vítima do impulso e passa a ser o condutor da sua própria energia. Agora pare e pense. Quantos sonhos você deixou de viver por causa de hábitos que te prendem? Quantas vezes você começou algo com fé e desistiu no meio porque se sentiu indigno? Quantas promessas você quebrou para si mesmo? Você não é o erro que cometeu. Você é a consciência que observa e aprende. A partir do momento que você entende isso, o vício começa a perder força, porque a luz da consciência destrói a escuridão da compulsão. A ciência diz: o cérebro humano se molda com base na repetição e na intenção. Isso significa que, se você repetir o comportamento certo, com propósito, ele vai se tornar natural. No início vai doer, vai parecer impossível, mas lembre-se, todo vício tem um tempo de desintoxicação. É como tirar um corpo de uma substância química. A abstinência é o corpo gritando pela dopamina que perdeu, mas se você resistir, algo mágico acontece. O prazer puro volta, a mente clareia, a paz retorna. E se você está vendo esse vídeo agora, saiba de uma coisa: você não chegou aqui por acaso. Você está aqui porque de alguma forma dentro de você ainda existe fé. Fé de que pode mudar, de que pode vencer, de que pode recomeçar. E eu estou aqui para te dizer: você pode. Não importa quantas vezes caiu. O que importa é o que vai fazer da próxima vez que se levantar. A psicologia ensina que toda mudança começa com um único ato: decisão consciente. A partir de hoje, escolha se tornar o mestre da sua mente. Escolha transformar o impulso em energia. Escolha viver o propósito em vez da culpa. E se esse vídeo te fez pensar diferente, se te trouxe um pouco de clareza, de força ou esperança, então se inscreva no canal agora. Aqui eu te ensino o poder da mente e como usar a psicologia e o autoconhecimento para vencer o que te prende e construir uma nova versão de você. Porque o verdadeiro segredo psicológico não é controlar os outros, é entender a si mesmo.